Nós aprendemos o que é verso, o que é estrofe, o que é rima, a escansão, a métrica, né? O que é soneto. Já vimos tudo isso aqui. Agora eu pergunto assim para você. O que é poesia? Ou o que é o poema? Tem diferença? A gente acaba usando o nome poesia, né, para qualquer tipo de estrutura poética que a gente encontra. Poesia. Tudo bem. Mas vamos entender assim, separando realmente o que é um e o que é outro. A poesia, a poesia, ela, se você tiver, vou ser poética aqui, se você olhar com os olhos do coração, você vai enxergar poesia em quase tudo. Só nas coisas alegres? Não, nas coisas alegres também. Mas existe poesia também em coisas tristes. Eu digo assim, eu encontro poesia num barquinho lá no mar, né? Que me traz uma calma, quais as conclusões que eu chego, né? O que isso desperta em mim? Me desperta calma. Observar um bebê dormindo, poesia pura, né? Que sentimento que isso desperta em mim, né? Tranquilidade, né? Paz. Então, esses sentimentos, essas conclusões que eu chego, as percepções, o modo de encarar as coisas, isso é poesia. Uma flor tem poesia? Tem. Mas uma lágrima tem poesia? Tem. Muito já se escreveu sobre lágrimas, muito já escreveu sobre a mulher e a beleza da mulher, né? A, a sensibilidade da mulher. Quantas poesias já foram feitas? Essa, inclusive, aqui, o Soneto da Fidelidade. Isso aqui é uma poesia dentro de um poema que fala do encanto, do zelo, do cuidado, do eu lírico desse poema por uma mulher. Já se falou sobre Deus, quantas poesias já foram feitas. Então, o autor expressa o que ele sente, o que ele entende, né? Sobre isso. É subjetivo, é coisa minha, tá? É minha, é do autor. Muitas poesias já viraram música, né? Do barquinho, né? Dia de luz, festa de sol, e um barquinho a avisar no macio azul do mar. Então, era uma poesia, um sentimento do autor que se tornou um poema e se transformou numa música. Isso é poesia. Onde que entra então agora o poema? O poema então é a poesia escrita. Quando eu pego esse sentimento meu, eu pego as minhas compreensões, as minhas análises, e eu passo isso agora para uma estrutura física, tá? Uma estrutura que eu vou colocá-la dentro de versos, dentro de estrofes, vou colocar rimas, né? E isso, quando eu vejo isso aqui, eu percebo que isso é um poema. E se eu percebo que esse poema tem duas estrofes de 4 versos, duas estrofes de 3 versos, eu vou entender que esta poesia, o sentimento do autor ficou dentro, ele colocou dentro de um soneto, estrutura do soneto. Então, o poema é o sentimento do autor dentro de uma estrutura escrita, ou mesmo falada.
né? Então, o sentimento colocado em rimas, em versos, em prosa, não precisa ter rimas, né? O poema não necessariamente tem que ter rimas, não. O poema pode ser simplesmente um texto. A poesia está ali dentro, o sentimento está ali dentro. Então, essa é a diferença da poesia para o poema. E a gente precisa de poesia na vida, né? Nós precisamos olhar o mundo, olhar a nossa família, olhar os nossos amigos com olhos poéticos, enxergar beleza, enxergar encanto no nosso trabalho, na nossa escola, olhar com os olhos do coração. Isso é poesia, e poesia eu encontro em diversos lugares. Quando eu pego esse sentimento meu, essa poesia minha, e transformo e coloco em letras, ou eu canto essa poesia que antes de virar música, talvez se transformou num poema. Então, diferença do sentimento apenas e do sentimento escrito, colocado dentro de uma estrutura. Ok? Essa é a diferença da poesia para o poema. Mas a gente sempre que vê também um poema, a gente fala assim, isso é uma poesia. Tudo bem, né? Nós só precisamos entender.